Inima Produções apresenta Podcast Diversão. Aqui nós falamos sobre diversidade e inclusão. A apresentação de David Miranda e Rodolfo Ferrin, com convidados incríveis. Vamos lá, gente, vamos chegando. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Diversão, onde a gente trata, onde a gente fala sobre diversidade e inclusão. E é uma realização da Inima Produções. Comigo, David Miranda. Temos também a Bia, intérprete de Libras. Nossa convidada, Valéria Suri. Olá, pessoal. Uma boa noite. E é isso aí. Não é não, David? Reforçando também aos nossos ouvintes, hein? Aos nossos ouvintes, aqueles que nos ouvem ou também nos assistem, para nos acompanhar através das plataformas Deezer e também Spotify, e também no canal da Inima no YouTube. Posso me descrever primeiro, David? Pode se descrever, por favor. Então vamos lá. Eu sou um homem branco, estou com uma camiseta verde água clarinha, estou usando um óculos de armação bem fininha, tenho o cabelo baixinho. Estou na minha casa, num ambiente onde tem paredes brancas, e ao fundo é capaz que você visualize aí um quadro com alguns vasinhos de algumas plantinhas, aquelas leguminosas. Vez ou outra você vai me ver também, ó, tomando uma aguinha com a caneca personalizada da Inima, onde tem o meu nome também. Este sou eu. E tu, David? Muito bem. Boa tarde, né? Bom dia, boas coisas para quem está nos ouvindo e nos vendo. Sou David Miranda, tenho 41 anos, sou um homem de pele branca, cabelos curtos, barbas cerradas, bem chateadinhas assim. Tenho 1,75 m, estou sentado nesse momento, estou usando a camiseta, é um verde musgo, um verde escuro, né? Um presente que eu ganhei de uma amiga do Equador, a Liz, bem bonita, inclusive o emblema aqui. E atrás de mim eu estou com uma parede, um fundo, uma parede de rústica, né? E estou bem bonito, né? Então, para quem está nos ouvindo, mas não está nos vendo, este sou eu, né? Um detalhe bem importante, né? Bem importante. Vou descrever também a nossa parceira que está sempre com a gente aqui, ela que é do Quilombo que Sinaliza, a Bia, né? A Bia é uma mulher preta, com cabelo crespo, usando uma blusa preta, ela está sentada e no fundo uma parede branca. E vou pedir agora para a nossa convidada também se autodescrever. Suri, por favor. Olá, gente. Prazer enorme. Bom, eu sou uma mulher trans com deficiência visual, orientação sexual bissexual, tenho pele branca, cabelos escuros e lisos, até um pouco abaixo dos ombros. Não tão lisos, eu acho que está vencendo já aqui a progressiva. Tenho olhos castanhos escuros, estou usando um leve batom na cor nude, estou usando uma blusa preta de gola alta e sem mangas, também um fone de ouvido, né, daqueles grandes que tem a proteção de toda a orelha, e tem um arco em cima da cabeça, acho que na cor preta, e ao fundo tem só uma cortina na cor tabaco. Muito bem. Bom, Rodolfo, você mencionou das plataformas digitais, né? Spotify, Deezer. Queria pedir para quem estiver nos ouvindo pelas plataformas que siga a gente nas plataformas, que deixe lá 5 estrelas. Isso ajuda bastante a gente a propagar, né, o conteúdo dentro das plataformas. Quem está nos ouvindo e vendo no YouTube, também siga o canal da Inima, curte, deixa um comentário lá, fala o que você achou, quem que você sugere que seja nossa convidada ou nosso convidado nos próximos episódios, né? Eu acho que segue a gente também nas redes sociais. Enfim, segue a gente em tudo que é canto, né? Isso mesmo.
E, Rodolfo, quem que é a nossa convidada, Rodolfo? Você sabe que a gente sempre pede para o convidado, né? Você que está nos assistindo, a mini bio. E, às vezes, vem uma mini bio um pouco mais extensa, outras não, e todas sempre recheadas, né? Mas eu pensei em até dar uma diminuidinha por algum motivo da nossa convidada, mas não, porque é tão rico de informações das conquistas que eu vou fazer questão de ler, que vale muito a pena. Então, vamos lá. Valéria Suri, 45 anos, mulher transgênera e com deficiência visual, devido a uma degeneração congênita nas retinas de ambos os olhos. Paulistana, residente atualmente na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, onde cursa o 10º termo de graduação em Direito no Centro Universitário Toledo Prudente. Atua desde 2018 com capacitações sobre as questões sociais que envolvem as identidades trans e também as pessoas com deficiência, abordando temas como transfobia, invisibilidade social, reconhecimento humano, desenvolvimento profissional, capacitismo, autodeterminação, inclusão e acessibilidade, oferecendo palestras e workshop para instituições de ensino, órgãos da administração pública e organizações empresariais. Desde 2022, integra o time de consultoras do Grupo Talento Incluir. Participou como modelo nos desfiles do projeto Moda Inclusiva nos anos de 2015 a 2019. É ativista pelos direitos humanos desde 2015, compondo movimentos sociais que lutam pela igualdade de acesso à saúde, à educação, ao mercado de trabalho, à segurança, à cultura e o lazer. É integrante cofundadora dos coletivos Grupo Somos LGBT e Mais, de Presidente Prudente, e o Grupo OIA, que atua pelos direitos das pessoas com deficiência visual de Presidente Prudente e região. Participou como delegada representante no ano de 2015 da 5ª Conferência da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Em 2015, da primeira Conferência LGBT de Presidente Prudente e região. Em 2016, da 3ª Conferência LGBT Estadual de São Paulo e da 3ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos da Comunidade LGBT. Atualmente, também representa as pessoas com deficiência no Conselho Municipal para Políticas Culturais de Presidente Prudente. É integrante do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão e da coordenação da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. É também embaixadora do Squad de Diversidade e Inclusão da Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos e protagonista do filme documentário Aurora, Vida e Luta de Valéria Suri, produzido no ano de 2019 pela Escola de Comunicação e Estratégias Digitais da Universidade do Oeste Paulista e também é instrumentista de percussão. Olha só, que currículo. Uau! De antemão, parabéns. Bem-vinda, Valéria. Bem-vinda, Suri. Muito obrigada. Que honra, poxa, muito feliz. Que legal. E a percussão árabe, né? É importante ressaltar. Isso. Como se não bastasse, ainda tenho que incluir a percussão árabe ainda, né? Coisa linda, coisa linda. Como é que chama aquele instrumento mesmo que você toca? É a tábua árabe, né? Que é diferente da tábua indiana, que são 2 tambores. A tábua árabe, que é mais conhecido como derbak, que é aquele instrumento que parece um vaso, assim, é lindo. Parece um vaso, parece uma timba menor também, alguma coisa assim. Isso. Uhum. É um instrumento de origem egípcia. Coisa linda. Bom, Suri, estamos muito felizes com a tua presença aqui, por você aceitar o nosso convite, né? E a gente sempre começa com ping-pong, que o Rodolfo ele faz algumas perguntas e aí você responde do jeito que você quiser. É um ping-pong, mas fica... Vamos lá. Você pode nem responder, inclusive. A gente estava nos bastidores que a regra é não ter regra. Então, já estou a postos aqui com a minha raquete, então. Muito bem. Eu vou chamar a vinheta assim que
terminar a vinheta, o Rodolfo começa. Beleza? Então, Gustavinho, manda a vinheta aí. Então, vamos lá. Suri, na Disney com Pluto e Pateta ou na rua com James e Xerife? Ah, totalmente com James e Xerife. Aurora Boreal ou Aurora no Aquário, hein? Aurora no Aquário. Aurora em todos os lugares, né? A aurora é muito mais do que uma imagem, é um estado de espírito. Muito bom. Você é boa de matemática? Não. Adorei essa resposta. Então, vamos lá. Não com decepção, porque eu gostaria muito de ser. Então, já que você é boa de matemática, olha essa aqui. Se cada piso tátil que termina num poste, muro ou lugar nenhum te desse um peixe, quantos peixes você já teria no seu aquário, hein? Nossa, gente, acho que eu teria um cardume para alimentar o país inteiro. Um cardume, olha. É. Você nasceu no dia de Iemanjá. Você sabe o que isso Sim. significa? Para mim, significa uma conexão com uma divindade muito forte e que me protege tem me protegido durante toda a minha vida. Acredito bastante nisso. É opção ou orientação à falta de inclusão promovida pelo gênero humano? Com certeza é uma decisão que é baseada na ignorância. Descreva um dia na sua vida que nada parecia dar certo. Ah, olha, caramba, que nada parecia dar certo. Eu Sabe acho aquele que dia? tem dia que você sai e esquece o celular em casa, o cara do Uber não te deixa na frente do lugar que você queria parar, e aí você já está atrasado e demora um tempão para achar a porta do lugar que você queria entrar, porque ele te deixou lá na esquina, ao invés de te deixar onde você precisava, até você entender que ficou longe, né? E aí tá chovendo, você vai e pisa em um monte de poça d'água, porque eu sou especialista, eu falo que eu não erro uma poça d'água na calçada. São esses os perrengues aí do cotidiano. Muito bom. Paulistana, ativista, palestrante, consultora, modelo, delegada, conselheira municipal, cofundadora, coletivos sociais, embaixadora, coordenadora, instrumentista universitária e protagonista. Em meio a tanta luta, Suri, o que te faz sorrir, hein? Gargalhar. A natureza. Eu acho que eu sorrio quando eu estou com meus bichos, com meus animais, quando eu estou vendo num lugar ao ar livre. Contemplar a natureza me faz sorrir muito. Nos seus sonhos, você também enxerga com baixa visão? Eu digo isso porque eu, como sou cadeirante, gente, na autodescrição, hein? Eu não falei isso, tá? Olha aí. Sou cadeirante, olha só. Atenção, diretora Roberta, não me puxa a orelha. Tá bom? Então, voltando nos seus sonhos, você também sonha com a sensação da baixa visão? Porque nos meus sonhos, como cadeirante, alguns eu ando, eu percebo que eu estou livre da cadeira, outros não. Então, essa pergunta é interessante porque, assim, como a minha perda de visão, ela foi um processo, ela é um processo ainda, né? Eu tenho uma degeneração progressiva que ainda tá evoluindo. Então, nos meus sonhos, é interessante porque tem sonhos que eu enxergo quase tudo, como lá na minha pré-adolescência, tem sonhos que eu enxergo bem menos, assim, é uma mescla, sabe? E eu acho que os sonhos que eu enxergo mais é quando eles me remetem aos lugares e às épocas, né, em que minha visão tinha uma acuidade maior. Interessante isso, né? E tem a ver, né, já trazendo para a minha questão de identidade de gênero,
tem sonhos que eu tô nesse sonho antes da minha transição e tem sonhos que eu tô agora, atual, como Súria. É muito... o sonho parece que acumula toda a nossa história, né? É a tua essência, né? Se fazendo presente. Sim. David, cabe mais uma? Cabe mais uma. Então vamos mais uma, vai. Seu Luiz pegando na tua mão e vocês observando os peixes no aquário. Xerife e James te enchendo de carinho. Uma comidinha japonesa inesperada. O que mais te alimenta? Gente, eu acho que assim, são momentos de revigoração, de preenchimento, de energia, né? São as ocasiões da nossa vida que a gente olha e fala, pô, vale a pena estar aqui, vale a pena enfrentar tudo, né? Porque estar vivo é muito bom, porque você sente muita coisa boa também. Legal. Esse foi o nosso ping-pong com a Suri. Deu tudo certo, né? Olha. Muito bem. Que legal. Suri, palavras tuas. Não enxergar passou a me mostrar muita coisa. O quê? Passou a me mostrar que existe muita coisa além do que você consegue captar através do olhar de imagens, né? O mundo tem muito mais coisas a te mostrar do que só aquilo que a gente está vendo. E muitas vezes, quando a gente só se prende ao que a gente está enxergando, a gente perde muitas informações também, que eu passei a dar muito mais valor, né? Aquilo que eu ouço, aquilo que de aromas que eu sinto, aquilo que eu toco, né? Aquilo que minhas mãos percebem, os meus pés, né? Aquilo que o meu paladar percebe. É muita informação que o mundo me dá que não está sendo trazida pela visão. Muito bem. Uhum. São os olhos do coração falando, né? Os Sim. olhos da intuição. E isso todos nós somos cercados por esses momentos mesmo. Sim. Sim. Eu tirei essa sua fala do documentário, né? Uhum. E eu queria te perguntar como surgiu a proposta do documentário, Aurora? Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, desde o convite até a execução, porque eu vi que teve momentos muito legais, né? A gente assistiu, teve a cena circense, que eu achei lindo, né? Conta um pouquinho para a gente dessa passagem toda aí. Maravilha. O convite foi no começo de 2019. Atualmente, aqui, hoje eu moro numa cidade do interior, apesar de ser paulistana aí, né, de origem, eu cresci na cidade de Presidente Prudente, que é uma cidade de um pouco mais de 200 mil habitantes, que fica aí na região oeste do estado de São Paulo, por volta de 600 quilômetros aí distante da capital. E aqui tem uma grande universidade, a Universidade do Oeste Paulista, e, de vez em quando, eles me convidam lá para fazer alguns trabalhos, né, alguns workshops com professores ou com algumas turmas de alunos em algumas disciplinas. E teve uma ocasião que eu fiz uma palestra lá para vários professores de várias disciplinas. Lá estavam reunidos, acho que cerca de 50 professores, área da medicina, área de humanas, de saúde, de exatas, vários lá. E foi um momento bem bacana. E aí, 2 professores do curso de pós-graduação de cinema da faculdade vieram me convidar. Falaram que, depois de alguns dias, assim, eles me contataram e me falaram que se podiam me visitar para fazer um convite. Eles vieram até em casa e falaram que tinha essa ideia desse documentário, um projeto de extensão acadêmica, então, que ia ser realizado por professores e alunos do curso de extensão acadêmica, mas que ia envolver vários cursos, que envolveu o curso de fotografia, o curso de designer, curso de jornalismo, envolveu aí vários cursos nesse projeto. No começo, eu fiquei um pouco receosa, não sabia se era uma coisa boa, né, que ia ser boa, se ia ser ruim, né, ia ser uma super exposição, porque a ideia era contar a minha história,
E eu falei, poxa, mas será que eu tenho uma história para ser contada num filme, né? E aí eles falaram, não, a ideia é te acompanhar no seu dia a dia, né? Nas coisas que você for fazer. No ativismo, na faculdade, né? Atividades aí pessoais, a gente vai te acompanhar para contando a sua história, a gente vai fazer o roteiro, você vai acompanhar tudo. E aí o que me fez aceitar foi eles dizerem que, olha, todo passo a passo, desde a construção do roteiro, de tudo, você vai poder acompanhar e você vai poder opinar, né? A gente não vai fazer nada que você não queira ou que prejudique a sua imagem de alguma forma. E eu sempre fui fascinada por cinema, né? E foi um fascínio que ficou, que quando eu comecei a perder a visão, eu acabei deixando de lado, assim, muita coisa eu deixei de lado quando eu comecei a perder a visão, porque por um capacitismo meu mesmo, de achar que porque eu não ia enxergar mais, muitos dos meus sonhos não iam poder ser realizados e que eu ia ter que rever, reconfigurar todos os meus sonhos e ajustar aquilo que uma pessoa cega fazia. E aí, como na minha cabeça o que uma pessoa cega fazia era quase nada, eu tive eu fui acabando assim abrindo mão de muita coisa. E aí foi lindo porque assim, eu ia para os lugares na cidade e eles iam em um set de filmagem junto, montava lá várias câmeras, iluminação, e tinha claquete, tinha lá uma equipe inteira, assim, onde eu ia comigo, eu me sentia uma celebridade, né? E foi maravilhoso. Assim. Gostei muito, muito do resultado e da experiência de fazer o filme. Assim. Quanto tempo demorou para fazer esse filme documentário? Foi um ano gravando. Foi Ano? assim, um ano, foi o ano de 2000. É porque, assim, eles iam cumprindo de acordo com a minha agenda, sabe? Eu falava, olha, dia tal, no mês tal, eu vou ter um evento bacana, que foi lá o Sarau do Sesc, onde tinha apresentação. E aí eles né, se organizavam, muitas vezes eles iam lá um dia antes, no espaço, para ver que tipo de luz eles iam ter que levar, que tipo de câmera, já deixava tudo marcado lá, e quando eu chegava já estava tudo pronto. Nossa, foi muito legal. E teve alguma coisa que você gostaria de ter mostrado, não mostrou, depois que acabou, falou, puxa vida, aquela situação, enfim. Toda a captação que a gente fez deu mais de 2 horas, né? Metade do filme foi cortada que a gente captou muita coisa, assim, que eu gostaria que tivesse ficado, assim. Mas a gente entendeu que ia ficar longo demais, 1 hora e pouco, assim, já é um filme longo, né? Mas eu acho que ele não ficou cansativo. E por conta, ninguém ganhou nada, como era um projeto de extensão acadêmica, todo mundo trabalhou de forma voluntária, todo mundo que estava ali era a primeira vez que estava fazendo uma produção de documentário, eram 4 professores e 9 alunos, então era todo mundo marinha de primeira viagem, assim, foi uma delícia. Ô, David, ela disse que ninguém ganhou nada, né? Quem ganhou, David, com esse filme, com esse documentário? Todo mundo, todos nós. Todo mundo, sim. É incrível, eu assisti mais de uma vez, né? Tanto para me preparar aqui para o nosso bate-papo, quanto para perceber algumas coisas que, num primeiro olhar, a gente não percebe, né? E eu gostei muito assim, dos textos, tem uns textos bem bonitos que você narra ali, e a tua cena no picadeiro como palhaça, eu achei aquilo de uma beleza, assim... Foi nossa, para mim... Assim, como é que foi? Então, porque assim, eles iam pedindo para eu me mandar coisas também, textos, né? Eu amo escrever também, é uma das minhas grandes paixões. Então, eu escrevo muita coisa, assim, que vou deixando aí no computador. Aí eles pediram, vai mandando para a gente o que você tem de texto, o que você tem de material, para a gente ir montando o roteiro. E aí tinha um texto que eu fiz que eram as 10 coisas que eu gostaria de fazer antes de perder toda a minha visão. E aí eu mandei. E entre essas 10 coisas, tinham 2 que eles chamaram a atenção deles, que era cavalgar, montar a cavalo e fazer uma pintura de palhaço, me ver com uma pintura de palhaço. E aí eles falaram, olha, essas 2 coisas a gente queria realizar no filme, você topa? Eu falei, nossa, demais, topo muito, Legal. muito.
E aí eles falaram assim, a gente não quer só fazer a pintura, a gente quer fazer uma performance. Eu falei, gente, será que eu dou conta? Não. E aí tinha um pessoal aqui que eu conheço, que é uma trupe de teatro circense, sabe? Faz apresentações popular na rua, assim, e são muito bons. E aí eu fui lá, fiquei uma tarde inteira com eles, ensaiando, assim, fazendo para a gente poder depois fazer a cena no teatro. Ô, Suri, você falou uma coisa agora, dessas 10 coisas que você gostaria de fazer antes de perder a visão, né? Sim. Você tem baixa visão, você enxerga parcialmente. Tá, mas eu ainda estou num processo de degeneração. Vai chegar um momento que a tendência, pelo menos a medicina, né, diz que a tendência é chegar um momento que eu não tenha mais percepção de imagem alguma. Já está bem pequena, eu enxergo um espaço bem pequeno, assim, como se fosse pelo buraco da fechadura, porque eu vou perdendo o campo visual, né? Eu vou perdendo a visão da periferia para o centro. Então, o espaço que eu enxergo já é bem pequenininho. Certo. Interessante falar também, né, David, do trabalho que a Suri faz como consultora de inclusão, né? Sim, sim, que é bem interessante. Eu tenho até uma pergunta nesse sentido, né? Como é que foi isso? Do medo de perder o amor da família, perder os amigos, perder o emprego, e hoje ser remunerada para dar palestras sobre inclusão, sobre pessoa com deficiência e gênero em grandes empresas. Qual que é a importância disso? Como é que é essa... É um lugar assim que eu não imaginava que eu conseguiria ocupar depois de assumir minha identidade trans, né? Porque uma por conta das referências, né? A importância das referências. As referências que eu tinha eram mulheres trans, travestis e trans que faziam programa na esquina, que apanhavam, que tinham uma expectativa de vida de 35 anos, né? E que mais de 90% vivem da prostituição. Essas eram as minhas referências. Então, para mim, era o grande medo que eu tinha, era ter isso como minha realidade. Por isso, eu demorei 35 anos, 34 anos para assumir a Valéria Suri, né? Eu tentei durante todo esse tempo, aí 3 décadas, tentando me adaptar a viver como um homem, né? Tentar aprender a viver como um homem, mas não era a minha natureza, né? Por mais que eu insistia, a minha natureza gritava, a Suri ficava batendo na porta, me deixa sair, eu quero viver. E aí chegou um momento que não deu mais para segurar, mas quando eu assumi, eu já estava considerando que minha vida seria essa, seria totalmente uma exclusão maior ainda do que eu já estava experimentando, né, enquanto pessoa com deficiência visual, mas eu achava que qualquer enfrentamento ia ser menos difícil de suportar do que não viver a minha natureza, né, viver um disfarce todo dia. E naquele primeiro momento, realmente, o mundo desabou na minha cabeça, né? Eu morava com um tio meu fazia 10 anos, num apartamento em Gianópolis, numa área nobre de São Paulo. Ele não soube lidar com a situação, pediu para que eu procurasse outra moradia. Depois de um tempo, eu perdi o emprego onde eu estava, amigos se afastaram, familiares se afastaram. Realmente, o medo que eu tinha que o mundo ia desabar na minha cabeça realmente desabou. Mas eu respirei fundo e falei, bom, agora eu virei a chave e é assim que eu vou ter que seguir. E aí algumas pessoas foram me estendendo a mão, né? Eu tive muita sorte, porque para cada uma que me virava as costas, eu tinha outras 4 que me estendiam a mão de alguma forma, me ofereciam ajuda. E aí eu fui, né? O telhado que desabou foi construindo, telinha por telinha, estou construindo ainda, mas hoje eu vejo que eu já tenho assim uma cobertura bem grande, assim, e acho assim que eu estou num momento muito feliz, muito bom de autoestima, de reconhecimento. Eu trabalho enquanto consultora, sendo, como vocês disseram, sendo remunerada para promover a visibilidade desse segmento de pessoas trans, de pessoas com deficiência, assim, para mim é uma satisfação imensa, assim, gigantesca.
Eu acho que esse medo que a Suri falou, o David, que a referência que ela tinha, né, de pessoas trans, né, ou não assumida, ou, né, ou com aquele medo mesmo, né, que oprime o ser humano, né? Acho que é o medo de toda pessoa com deficiência, assim como eu também tinha uma referência, que eu fiquei cadeirante há 32 anos, que era de ser um pedinte, de ser um vendedor, com todo respeito, de bilhete de loteria, será isso que ia ser de mim? E acabou virando a meu favor, porque eu também, né, optei por essa mudança, e é isso que claramente, né, aconteceu com você também, que é muito bacana e serve de inspiração. Sim, mas, na verdade, essa minha trajetória positiva é um ponto fora da curva, né? Tem muita gente que me vê e me fala, olha, os tempos estão mudando, né? Olha você, sua posição de prestígio aqui na minha cidade, né? Outros trabalhos agora eu estou ficando mais conhecida aí fora do interior, né? A Talento Inclui mesmo está me ajudando bastante a ganhar mais visibilidade. E as pessoas falam, olha, mas não está mudando o preconceito? Eu falo, não está mudando, porque quem está tendo quem tem oportunidade da comunidade trans é menos de 10% de pessoas, né? Eu acho que o meu exemplo, ele serve para mostrar para a sociedade que quando a sociedade dá oportunidade, né, quando se abre as portas, a gente consegue, sim, realizar um bom trabalho, né? Fazer uma entrega de competência. Só que isso raramente acontece. Eu não sou aí uma tendência, sou um ponto fora da curva, infelizmente. É que essas pessoas que estão dando oportunidade, elas também se deram a oportunidade de enxergar, né, David? De mudar, de perceber o outro como, né, uma pessoa que pode produzir, que pode errar, que pode acertar, independente de gênero, de cor, de condição física. Perfeito. A gente falando sobre isso, é interessante porque eu trabalho com a inclusão, inclusive em parceria também com a Talento, há uns 7 anos, né? Então, a gente vê nesse mundo corporativo muitas empresas já se movimentando a respeito do tema, da inclusão, né? A lei de cotas que veio e tem contribuído muito para que isso acontecesse. Então, eu acho que é um movimento que está acontecendo e que agora, engatando já uma outra pergunta, eu percebo que a gente está num momento muito interessante, né? Por exemplo, tem uma novela, né, na Globoplay, que você teve uma participação, que chama Todas as Flores, né, que eu queria que você falasse um pouco de como foi também esse convite, e se você conhece um pouco da história ali, tem um elenco com pessoas cegas, né, com pessoas com deficiência visual, queria que você falasse um pouco do teu momento ali. Sim, esse projeto da Globoplay, ele é muito bacana, né? É uma novela aí, mas é uma novela que não foi para a rede aberta, tá? É um projeto ainda meio experimental da Globoplay, porque ela passou aí, teve aí, acho que 45 capítulos até dezembro, e agora ela deu uma pausa e vai voltar, acho que em abril, com uma nova temporada, a segunda parte, né? A personagem principal, ela é uma pessoa com deficiência visual, a personagem, tá? Não a atriz é a Sophie Charlotte, que, na minha opinião, está fazendo divinamente o papel, mas tem aquela questão, né, de não ser uma pessoa com deficiência fazendo lá um papel de uma pessoa com deficiência. Podia ser uma atriz com deficiência, eu conheço aí várias que poderiam fazer muito bem o papel. Houve uma pressão do movimento aí da comunidade de pessoas com deficiência com relação a isso, né? O que os produtores disseram, argumentaram, é de que eles não conheciam uma pessoa com deficiência visual com uma experiência suficiente para pegar aí um papel de protagonista numa novela global, tal. Né? Tudo bem, pessoalmente eu acho que, né, é um bom argumento, mas foi o que até a Tabata falou aqui, né? Eu assisti a entrevista dela aqui, maravilhosa. Ela falou: olha, se não tem é porque essas pessoas não têm oportunidade.
Como que você vai ter a bagagem suficiente para ser uma protagonista se você não tem oportunidades para começar com papéis pequenos e evoluindo, né? Então, eu acho que essa falta de experiência também é um retrato aí da falta de oportunidade de atrizes e atores com deficiência. E aí, para oferecer uma contrapartida, eles colocaram no elenco alguns atores e atrizes aí com deficiência visual, né? Tem um que é bastante amigo meu, Kleber Tolini, que também tá mandando super bem lá no elenco, na personagem dele, está defendendo super bem. Inclusive, é uma dica aí de alguém para vocês trazerem aqui, viu? É muito bom. Legal. E aí, além disso, dessas personagens aí, né, coadjuvantes com deficiência, eles também bolaram um projeto de contar histórias reais das pessoas com deficiência, né? E aí eles escolheram 16 histórias, teve uma seleção, né? Foi divulgado aí pelas redes aí para você mandar um videozinho para a Globo, tal, contando um pouquinho, que daí algumas histórias iam ser selecionadas para contar lá no projeto Todas as Flores. A minha história foi uma das selecionadas, veio uma equipe aqui gravar comigo, e aí eles fizeram comigo um mini doc, né, de 5 minutos, que inicialmente foi falar, a ideia era que eles fossem exibidos no final de cada capítulo aí da novela. Isso não aconteceu ainda. Os mini docs estão numa playlist à parte dentro da Google Play. Ainda não foram lançados todos, eu acho que tem 8 ou 9, parece, mas o meu já está lá, já foi lançado, e tem aí histórias de pessoas com deficiência visual, também um time assim, eu fiquei com muito orgulho de participar, porque tem gente maravilhosa, né? Tem o João, fotógrafo, o único fotógrafo cego do mundo, tem gente ali riquíssima, a playlist está maravilhosa. Que legal. Você falou uma coisa importante que a Tabata comentou, né? Se você não tem oportunidade, você não consegue desenvolver o trabalho. Mas você também não acha, Suri, que a pessoa com deficiência, às vezes, né, ela se subestima tanto, né? Que não corre atrás dos seus sonhos, dos objetivos, sempre achando que o outro... Com certeza vai ter o outro na história que vai tentar nos barrar por preconceito, por uma série de situações. Você concorda com isso também? Que a pessoa também, às vezes, né? Não desenvolve mesmo. Sim, mas é que, na verdade, a pessoa com deficiência, ela tem que romper essa barreira do capacitismo que foi lá incutido nela, né? Na autoimagem dela desde quando ela é criança, muitas vezes, né? Então, se você escuta que você não é capaz, desde a sua infância, cresce assim, vendo assim, é um esforço muito grande que você precisa fazer para falar, não, eu não acredito nisso, isso não é a minha verdade, eu vou mostrar que não é isso, ou eu não vou deixar de realizar meus sonhos por conta disso, né? Mas é difícil, assim, para uma pessoa com deficiência ter essa postura por todo um histórico de vida, né? É difícil, mas é o único caminho. É o único caminho. É o único caminho para você romper essa barreira, né? A outra opção é você se conformar e viver conforme esses ditames aí de capacitismo. E tem também que eu sou uma pessoa sem deficiência que acredito que todas as lutas devem ser encaradas pela cidadania, né? Então, acho que quando o assunto passa a fazer parte da sociedade e não só das pessoas que lutam pelas suas causas, né? Que era uma coisa que eu via muito, né? Eu conheci o Rodolfo no teatro e eu via muito isso. Então, a causa do autista é defendido sempre pelas mães dos autistas. A causa da pessoa com deficiência é sempre uma pessoa com deficiência. Se a gente não integrar a sociedade nessas lutas, vai ficar sempre a responsabilidade sendo de cada pessoa, né? Então, você não consegue porque você não tentou um pouquinho a mais do que deveria. Então, eu acho... Então, é perigoso esse discurso de colocar toda a carga de responsabilidade na própria pessoa, né? Sim, eu vejo um momento agora, Sônia, eu queria a tua opinião a respeito, né? A gente citou aí a novela Todas as Flores,
A gente tem a Tabata não protagonizando, mas com papel de relevância na travessia. A gente teve ontem, né, esse programa está sendo gravado, a gente não sabe ainda exatamente quando ele vai estar no ar, mas ontem, dentro do dia que a gente está gravando, teve a estreia do Big Brother, com todos os participantes tendo autodescrição, né? Que foi um momento bem interessante. A gente tem 2 participantes que vão tratar do tema, que é o Fred Acácio, que é um médico, né? Que ele viralizou com um vídeo atendendo em Libras um casal de surdos, né? Ele aprendeu Libras para atender os pacientes dele, e a Sara Aline, que é especialista em diversidade e inclusão. Tivemos o Ivan Baron, né? Na passagem da faixa, na posse do tudo com enorme exposição da mídia, e isso fazendo com que chegue nas pessoas, na sociedade. Como é que você vê esse momento, assim? Eu vejo muito positivo, com certeza, mas é o resultado de uma luta, né? É o resultado de uma luta aí de décadas, né? Das próprias pessoas com deficiência, né? Minha, de vocês, com certeza, e que a gente está começando agora aí, né? Na segunda década do século XXI, colher aí bons frutos, né? Que esperamos que só aumentem. Eu vejo tudo isso positivo. Eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com algumas, né, exposições aí oportunistas, né, que não são realmente um apoio à causa, mas sim um oportunismo aí para outros tipos de interesse. A gente tem que tomar cuidado. Mas quanto mais essas pessoas com deficiência forem vistas realizando coisas, né, cumprindo trabalhos, à frente de projetos, né, opinando, ocupando lugar de posições de decisão, eu acho que você vai combatendo esse capacitismo, que é essa ideia de que a pessoa com deficiência, por conta da deficiência, ela é menos capaz que uma outra pessoa, né? Eu acho que a cada holofote está sendo quebrado, né? Isso é muito bom. E fala para a gente também, Suri, queria te perguntar a respeito do seu trabalho como consultora também, junto a Talento Incluir, como tem sido a tua participação, as empresas, o feedback. Legal. Bom, eu venho do ativismo, né, de 2015, quando eu voltei a morar aqui no interior em 2013. Em 2015, eu entrei para a cena, conheci a cena do ativismo aqui, do movimento LGBT, fui me aproximando, foi na ocasião que foi feita a primeira conferência, e uma coisa curiosa, que, assim, eu assumi a minha deficiência visual com 23 anos, lá em 2001, quando eu fui já adulta, morar em São Paulo, voltando para São Paulo, e que eu tive que passar a usar bengala, que até então eu estava naquela fase da pessoa que tem baixa visão, mas consegue se virar, e não usa bengala para não assumir socialmente ali né, o papel de pessoa com deficiência. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu entendi que não ia ter jeito, que eu não ia conseguir me deslocar, me locomover sem uma bengala. E aí, foi aí que eu assumi que eu passei a participar do universo de pessoas com deficiência, conheci o Lara Mara, conheci Dorina Novilo, né? Fui frequentando, conhecendo as pessoas, mas eu não tinha essa ideia da luta pelos direitos, sabe? Eu era muito assim, olha para vocês verem, naquela questão assistencialista, eu ia lá para a instituição, lá eu tinha aula de informática, se eu precisava de um áudio médico, de uma consulta médica, assistente social agilizava isso para mim, se eu precisava de um bilhete lá de passe livre de transporte, assistente social agilizava a documentação para mim, né? A área de empregabilidade encaminhava meu currículo para algum lugar. Para mim, eu falava, nossa, né? Tô aqui também, tá tudo que eu preciso estar sendo resolvido. Então, eu não tinha ainda essa ideia de luta por direitos, né? De engajamento de grupo. Só 10 anos depois, lá em 2011, que eu assumi minha identidade trans, que aí eu comecei a ir atrás da cena trans, né? Do pessoal travestis. E aí eu encontrei um grupo que se reunia lá na Vila Mariana. E aí eu falei, gente, né? Fui me encontrar. E aí o papo era só de luta por direitos, vamos reivindicar, a gente precisa, e não sei o quê, vamos se mobilizar, vamos. Eu falei, gente, né?
E a diferença é que, assim, as pessoas trans, o movimento das pessoas com travestis, elas só tinham elas mesmas para contar. Então, tudo tinha que sair dali, não tinha que sair de outra pessoa. Não tinha a associação cuidando, a instituição cuidando, um outro órgão que estava ali de amparo, servindo o papel de cuidador para resolver o problema. Então, era elas que tinham que acontecer. Eu fui entender que a comunidade com deficiência também tinha esses núcleos de eles fazendo acontecer depois que eu já estava aqui em Presidente Prudente, depois que eu já estava no ativismo do movimento LGBT, que aí eu falei, pô, mas peraí, e as pessoas com deficiência? Não tem um movimento também? Fica sempre nessa coisa de pessoas sem deficiência decidindo o que é melhor e o que é pior para a pessoa com deficiência? E aí eu fui procurar saber onde estava o movimento das pessoas com deficiência. Aqui na minha cidade não tinha nenhum. Aí juntei algumas pessoas com deficiência visual. Falei, não, vamos juntar um grupo aqui. Aí criei o grupo OIA, que é Olhar de Inclusão e Acessibilidade. E aí, o que acontece? Muita gente tem essa ideia de ativismo, né? Militância é só passeata pela rua, né? Fazer barulho e carregar cartaz, panelaço, baderna. Mas não, né? O ativismo tem um braço que você precisa fazer muita pesquisa, você precisa estudar, você precisa fazer reunião com uma secretaria, você precisa fazer reunião com uma Câmara de Vereadores para tentar encaixar um projeto, para tentar desestimular um projeto que você sabe que vai te prejudicar, vai prejudicar sua comunidade, né? Então, eu fui vendo que eu era boa de comunicação, que eu era boa para falar, para argumentar, para convencer, né? Para me colocar, que eu conseguia ter uma boa articulação. Fui aprendendo, né? Muita coisa. E aí eu conheci o Pri Bertucci, que é o fundador do Sexbox, que é um instituto com sede em São Francisco, mas tem um braço aqui. Ele é brasileiro, é um homem trans, que fez aí as maiores conferências da América Latina sobre gênero e sexualidade. Foi o Sexbox que promoveu em 2016, 17, 18 e 19. E aí eu me aproximei do Sexbox, fiquei encantadíssima, né? Eles me convidaram para palestrar lá, e ele falou para mim que tinha que fazer esse trabalho com empresas, né? Eu falei, poxa, mas como assim? Como funciona? Não, a gente vai lá, prepara a empresa para contratar pessoas da diversidade, né? Você tem que ter um preparo, né? Uma formação. E eu falava, pô, mas eu já fui falar em algumas empresas, mas sempre como voluntário. Não, isso é um trabalho pago. Eu tinha esse preconceito de cobrar, porque eu falava assim, pô, mas peraí, a empresa está me dando espaço para eu ir lá e falar sobre a importância de ter naquela empresa uma pessoa trans, uma pessoa com deficiência, né? Poxa, eu vou cobrar para isso, né? E eu não posso deixar a empresa ter o argumento de falar assim, não, eu não tenho dinheiro, porque ela não tem dinheiro, eu não vou fazer, né? Daí o PRIC foi falando para mim, olha, isso tem muito valor, sabe? Isso tem valor de mercado, é um trabalho, a gente pesquisa, a gente constrói mais conteúdo, a gente faz um monte de coisa, isso não pode ser feito sem remuneração. Eu falei, pô, então, peraí, estou encontrando aí um ofício profissional. E aí, o que acontecia? Eu tenho uma outra questão também, que eu sou lá, né, nascida lá no final dos anos 70, né, passei toda a minha juventude na década de 90, então eu tenho, assim, uma cabeça totalmente analógica, eu ainda estou nesse momento de transição para o mundo digital, assim, então eu sou um pouco avessa à tecnologia, tenho muita dificuldade com tecnologia, então eu ainda levava coisas, até 2019 ainda conseguia levar as coisas, assim, eu tive muito tempo sem, eu fui a última pessoa que eu conheço a ter um celular, todo mundo já tinha, todos falavam, meu, a gente não consegue falar com você, você precisa ter um celular. Aí, tá bom, fui comprei o celular. Aí depois você precisa ter uma rede social, você não tem uma rede social. Eu falei, tá bom, fui ter. Aí, você precisa ter o WhatsApp, porque agora a gente só se comunica por WhatsApp, não é? Ninguém mais liga para ninguém, ninguém mais manda esse torpedo para ninguém. Depois de muito tempo, eu abri o WhatsApp. Só que cada vez vai aumentando mais. Eu falo, gente, onde isso vai chegar? E aí eu conseguia levar, fazendo muita coisa presencial até o final de 2019. Depois que veio a pandemia, acabou o mundo real praticamente por 2 anos. E aí eu falei, gente, ou agora... E no ano de 2019, eu estava engatilhando alguns trabalhos, assim, eu estava com vários projetos já na agulha aí para 2020, sabe, com algumas empresas,
E aí veio aquele tombo, aquele puxada de tapete da pandemia de Covid. E aí eu fiquei 6 meses, assim, sem entender nada, sem saber o que fazer, algumas pessoas já se mobilizando nas redes. Eu falava, gente, não, isso aqui vai acabar lá já já, eu não vou nem me meter nessas coisas do mundo virtual, porque já já a gente volta para o mundo real. Aí passou 6 meses, passou um ano, foi passando, eu falei, não, gente, eu vou ter que viver. E aí eu fui entendendo, fui fazendo, aprendendo a fazer live, né? Montei esse espaço aqui na minha casa, né? Comprei um equipamento aí para poder fazer transmissão tal, e fui aprendendo a trabalhar no modo virtual. Aí cheguei na Talento Incluir, no começo de 2022, fiz todo um treinamento com eles lá de formação de consultora, e aí eu falei, gente, foi aí que eu passei, que eu digo que é aí que eu passei a me tornar profissional. Eu entendi quanto que se cobra, eu entendi como que se faz uma proposta, que se oferece um bom conteúdo, né? Várias questões, assim, então eu estou amando o time Carol, Tabata, Eliane, Cissa, né, Catinha, são, para mim, as maiores referências, assim, eu estou, assim, não podia estar em lugar melhor, assim, sabe? Que timaço, né, David? Nossa, gente. Sim. A gente somos bem suspeitos para falar das meninas, né, da Talento. É né? uma galera incrível, assim, e o quanto elas conseguem, né, levar, né, o tema dentro de empresas. Enfim, são maravilhosas. E muito feliz de você estar no time também, estar com elas. Que bacana, isso é bem importante. Queria voltar um pouco no documentário, para a gente saber, para a galera. Na verdade, sim, eu queria reforçar que a gente falou de Todas as Flores. Apesar dela não estar no canal aberto, ela está na Globoplay, mas apenas com cadastro. Você não precisa ser assinante para assistir a novela. Então, quem está ouvindo a gente, quem está nos vendo, um cadastro simples lá no site, você consegue acompanhar todos os capítulos, inclusive a playlist que a Suri comentou. E do documentário, como é que a galera assiste? Como é que é? Eu acho que vale muito a pena assistir, assim, é lindo, é lindo, é lindo de ver. Como é que a gente chega no documentário? Ele está disponível, né? Tá disponível no YouTube, lá no canal do YouTube da Escola de Comunicação e Arte, da UniOeste, né? É só acessar pelo endereço lá do link do YouTube, e tem várias versões, né? Tem versões com display de Libras, tem versões com audiodescrição, tem uma versão com legenda, tem uma versão sem acessibilidade nenhuma, e tem também a versão na mesma cópia com toda a acessibilidade, legendas, libras e audiodescrição. Legal. Foi uma condição, assim, que eu não abri mão. Eu falei, tudo bem, mas aí esse filme vai ter que ser acessível para todos os públicos, porque não vai fazer sentido a gente falar de inclusão, né, falar de diversidade, se ele não tiver acessível para todo mundo poder ver. Ele falou, não, vai estar... Até que no final, antes da estreia, eles não tinham colocado o display de Libras. E aí falaram, olha, a gente não está conseguindo, vamos estrear sem a Libras. Eu falei, não dá para... mas a gente põe depois. Eu falei, não dá para fazer a preexibição de estreia sendo excludente, gente. Né? Vamos dar um jeito de encontrar isso. Aí a gente encontrou, tem uma super amiga minha, que é intérprete de Libras, que é casada com um surdo, e eles que fizeram, assim, de forma voluntária também, que a gente sabe que o custo não é baixo, né, para se colocar Libras aí no filme, e aí ficou o que faltava. Hoje eu tenho muito orgulho de ser um dos raros filmes, né, totalmente acessível aí, disponível aí para ser consumido. Eu vou fazer assim, talvez a Roberta queira me bater depois, mas eu acho que a gente pode deixar na descrição desse episódio no YouTube, né? A gente deixa o link no YouTube. Quem está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, vai lá no nosso canal no YouTube, a gente vai deixar na descrição, aí deixa o link certo, já cai direto no
doc, que eu acho que sim. vale muito a pena, né? Aí a Roberta ajuda a gente aí nisso. Legal. E quem quiser ir na barra de pesquisa também, escrever Valéria Suri, Vida e Luta, ou Aurora, Vida e Luta, já encontra também. Perfeito. Ótimo. Uhum. E tem uma curiosidade também do filme que eu esqueci de contar, que quando a gente fez todas as captações de imagem durante o ano de 2019, e aí, no comecinho de 2020, a gente foi gravar os textos em áudio. Né? Ele falou, olha, eu queria colocar textos em áudio em algumas cenas, tal. Você não produz uns textos para a gente gravar? Eu falei, poxa, legal. E aí a gente foi gravar no estúdio lá da faculdade. Eu lembro que o último texto a gente terminou, assim, eu acho que lá para o dia 19 ou 20 de março de 2020, foi uma sexta-feira, e na terça-feira foi decretado lá a quarentena e isolamento, ou seja, o estúdio fechou, você não podia usar mais. Então, foi assim, o último dia, faltando 2 dias para o fechamento, tanto é que ficou a produção parada depois e só voltou a mexer em 2021 para fazer a edição, colocar a trilha sonora, todas essas coisas só em 2021. Tanto é que o filme estreou só em dezembro de 2021. Teve uma estreia aqui no Centro Cultural, foi bem legal, que foi bem no dia 3 de dezembro, então foi bem badalado também. Turi, para eles também é lógico, né? Óbvio que foi um aprendizado, né? Mas fala assim rapidinho para a gente como é que foi dessa equipe grande, né? Lidar com pessoas com deficiência visual, no caso. Eu vi eles bastante receptivos, assim, sabe? Eles não tinham vergonha ou receio de perguntar, né? Sempre me consultando. Olha, é fácil assim. Olha, a gente quer fazer uma cena que você caminha, tal, alguns metros e vira para a direita e dá um sorriso, faz isso aqui. Como que é melhor para você? Daí eu falava, não, vamos comigo, faz o percurso comigo umas 2 vezes que depois eu consigo fazer sozinha, não tem problema. Me dá uma referência, um ponto, tal. Né? Igual, por exemplo, lá no palco, que foi toda aquela performance stance, né? Eu falei, olha, me mostra qual que é o limite desse palco, onde que eu posso andar, percorrer, né? Aí eles, né, fizemos todo o mapeamento assim do perímetro, falou, olha, nesse espaço você pode ficar à vontade. E aí foi onde eu falei, então tá tranquilo. Sim, então, mas foi bem bacana, assim. Mas eles, assim, fazem depoimentos, assim, bastante motivadores, assim, de falar, nossa, eu aprendi demais, né? Maravilhoso, eu vou levar para minha vida alguns ensinamentos, tal. Sim, isso acho que isso é o mais importante, né? O que a obra deixa de legado para as pessoas, né? E a convivência, né? O quanto é importante. A gente só inclui convivendo, experimentando, Perfeito. estando junto, né? Não tem outro jeito. Bom, estamos indo para o finalzinho. A gente tem um outro quadro que a gente faz, mas antes, Suri, tem muita gente que ouve que assiste a gente, que não tem contato com pessoas com deficiência, né? A gente tem um elenco pelo Brasil, né? Que faz diversos trabalhos com a gente na Inima, e sempre eles comentam, nossa, eu soube sobre a vaga porque vocês postaram, a gente sempre faz alguns posts explicando algumas coisas do universo da pessoa com deficiência, e a gente mencionou aqui o piso tátil, né? Você poderia explicar para a gente, para quem está nos ouvindo e nos vendo, o piso tátil, porque tem uma diferença ali, né? E o tamanho da importância que é. Tá. Bom, o piso tátil, ele é uma adaptação de estrutura física, né? Em calçamentos, em pavimentação, pode ser em calçada externa, pode ser em ambiente interno, né? E ele consiste, assim, em algumas linhas em alto relevo que serve como uma guia para a pessoa com deficiência visual orientar o seu caminho, né? Então, um piso tátil bem feito, bem construído, ele vai ter aí umas 2, 3 linhas que vão servir como um trilho. E aí a pessoa com deficiência visual, ele encaixa a bengala ali e esse trilho vai levando ele. Você vai só, né, empurrando a bengala por dentro desse caminho e ele vai te levando pela calçada, né, de forma segura.
ou dentro de algum lugar, seja um clube, uma universidade, um shopping, né? Esse piso tátil, ele permite que uma pessoa com deficiência visual percorra o caminho, se desloque, né? Com independência e autonomia, né? E ele se divide em dois formatos. Tem o piso direcional, que é um trilho mesmo, né? Comprido, que você vai seguindo, e tem o piso de alerta, né? Que é o piso que ele é um relevo todo pontilhado, né? Que você vai ver nas extremidades, próximo de uma escada, né? Próximo de algum obstáculo, que é o piso de alerta, que ele vai te dizer para você que ali tem algum obstáculo, seja um degrau, um alerta, ou seja uma mudança de direção do seu piso direcional, né? E isso é muito bom quando ele é feito adequadamente, né? E isso, infelizmente, raramente ele é feito adequadamente, né? Muitas vezes ele, como, né, foi dito aí no começo, às vezes ele acaba num poste, às vezes ele acaba numa parede, né? Às vezes ele acaba no meio da calçada e você não vai ficar ali, né? Pô, mas daí? Eu vou para onde agora, né? Muitas vezes ele tem bastante buraco, ele está bastante mal feito em muitos lugares, e é um recurso simples, né? Que poderia existir em muitos mais lugares e que a função dele é proporcionar autonomia e independência de deslocamento aí da pessoa com deficiência visual. Como é importante. Jamais conseguiria explicar com essa riqueza de detalhes. Obrigado. Se você nos permitir, a gente pode até fazer um corte dessa parte para a galera saber mesmo, porque ter essa informação e saber, né? Não fique parado em cima de um piso tátil, não coloque coisas ali, porque por mais que naquele momento não esteja passando alguém, em algum momento alguém pode passar e vai precisar fazer o caminho. Não, gente, as pessoas deixam o carro estacionado em cima do piso tátil. As pessoas param o carrinho, a banquinha da pipoca, do camelô, né? Na própria Avenida Paulista, várias vezes estou circulando pelo piso tátil, tem alguma coisa lá armada em cima, e aí, gente, eu peço para retirar. A pessoa pega no meu braço e fala, não, peraí, só contornar aqui. Eu falo, olha, desculpa, eu não vou contornar. Quem tem que contornar aí é você, entendeu? Esse caminho, ele está reservado para que eu possa passar sem que ninguém precise pegar em mim, me puxar e me levar. Já é para isso, para não precisar disso, entendeu? Você vai parar o seu carro em cima e vai me pegar pelo braço para contornar, né? E aí faz parte da luta, né? Exato. Só que tem muitos que... Porque quando você vai fazer o piso tático, você tem que analisar, porque às vezes você está rente, tem piso tático que está muito rente a hidrante, e você pode bater o joelho, você pode bater no hidrante. Às vezes tem um obstáculo aéreo, sabe? Um toldo, né? Um galho de árvore. Você vai andar no piso tático, você vai esbarrar num obstáculo aéreo. Então, todo esse cuidado tem que ser tomado, né? Qual distância vai ficar de um lado e do outro, se no percurso tem algum obstáculo aéreo, mas as pessoas acham que cumpre lá, né, a norma, é só ter o piso tátil. Põe lá de qualquer jeito, não tem uma pessoa com deficiência visual para fazer o percurso depois e validar isso, e acaba sendo aprovado de qualquer jeito. A gente tem uma hashtag que a gente lançou que chama acessibilidade ineficiente. Toda vez que a gente vê algo nesse sentido, a gente posta uma foto e sobe com a hashtag, para que a galera comece a se conscientizar, porque muita gente também não tem a informação do que é aquilo, para que serve, né? Então, quanto mais a sociedade tiver informação, acho que ajuda, contribui nessa luta, né? Não dá para ser só de quem precisa, tem que ser de todos nós, né? Claro, bom, claro. Estamos no finalzinho, e aí, agora a gente finaliza, eu falo uma palavra ou uma frase, e aí você discorre sobre isso, né? Tá bom, sim. São 3, geralmente são 3, se eu me empolgar aqui, vão ser 4, mas enfim, são 3. E eu falo e você pode falar, e aí eu falo uma palavra, você fala sobre, aí eu falo outra, e assim a gente vai, tá bom? Tá bom, claro. Então vamos lá. A primeira, superação. Uma palavra maravilhosa, mas tem sido aplicada de forma muito distorcida para pessoas com deficiência. Posso me estender? Claro, pode.
Eu acho que superação é romper limites. Todas as pessoas têm limites, sejam elas a serem superados, sejam elas pessoas com ou sem deficiência. Existem feitos dos seres humanos que têm que ser louvados como superação, como uma conquista de uma medalha olímpica, seja uma pessoa com deficiência ou não, né? Um grande feito. O problema é que se atribui superação a coisas banais do cotidiano para a pessoa com deficiência. Se eu for lá, vou na cozinha, passo um café para uma visita, a visita vai me falar, olha que superação, ela não enxerga e passou um café. Só que se eu tenho uma casa totalmente adaptada e acessível, eu não tenho nenhum obstáculo que eu preciso superar, né? Só que se eu saio para a rua e vou numa farmácia, muita coisa eu vou precisar superar, né? Uma calçada esburacada, um portão aberto, um carro estacionado na calçada, uma rua que não tem sinal sonoro. Então, para eu chegar naquela padaria ou farmácia, eu precisei superar muitos limites. Só que essa superação, se for atribuída a mim como um louvor ou uma prodigiosidade minha, isso não está sendo está sendo distorcido, porque eu só estou tendo que superar, não é porque eu estou tendo um talento, porque não tem nada adaptado. Então, cada vez que você vai falar para mim que eu superei algo para chegar em algum lugar, que eu precisei superar algo, você está apontando uma falha da sociedade, não enaltecendo uma qualidade minha. Olha, você se formou numa faculdade, que superação. Foi uma superação porque as faculdades não são acessíveis. Então, essa superação não está demonstrando, apontando uma qualidade minha, está demonstrando uma falha da sociedade. Por isso que a comunidade de deficiência começou a torcer o nariz e se incomodar com esse uso da superação. Porque daí você fala, tem que se superar, todo mundo se supera, e aí você, de novo, você joga a responsabilidade para a pessoa, né? Poxa, você não é forte, você não é capaz, então supera seus obstáculos. E aí você coloca a sociedade naquela zona de conforto de não precisar adaptar os espaços, né? E nem as atitudes. Muito bem. Colada com esse tema, outra palavra é capacitismo. Capacitismo é um julgamento também errado da sociedade sobre as pessoas com deficiência, né? Eu ouso dizer que o capacitismo, ele é algo que vai além das pessoas com deficiência. Qualquer marcador social que você aponta fora do padrão, né? Cis, hétero, branco, normativo, sem deficiência, você, de alguma forma, sofre capacitismo, né? As mulheres sofrem capacitismo porque dizem que mulheres são menos capazes em muitas coisas do que os homens. As pessoas pretas sofrem capacitismos porque se acha que o que se pode, né, o homem preto ele tem que executar trabalhos, né, com menos esforço intelectual, trabalho simples, né? Isso é uma forma de capacitismo. Toda vez que você questiona e duvida da capacidade de alguém, né, sem faz um julgamento prévio, você está sendo capacitista. Porque isso se tornou, na verdade, o nome, a palavra exclusiva da opressão que atinge as pessoas com deficiência. Porque essa é a opressão que caracteriza a pessoa com deficiência, que não tem capacidade. Então, mesmo que uma pessoa for branca, mesmo que uma pessoa for hétero, mesmo que uma pessoa tiver uma família rica, né? Mesmo se ela estiver totalmente dentro do padrão, se ela tiver uma deficiência, ela vai ser vista como incapaz. Ela vai ser excluída. Então, para a gente combater isso tem que ter nome, isso se chama capacitismo. Muito bem. Agora, uma outra que não é bem uma palavra, uma frase, mas acredito que você vai lembrar. Não entendo, mas te amo. Lindo. Lindo, lindo. Vai me deixar sem palavras. Eu acho que é isso que está faltando no mundo, né? As pessoas querem entender para amar, mas muita coisa está além da nossa capacidade de compreensão. Então, a gente precisa preferir amar, mesmo que a gente não entenda, né? Talvez, quando a gente se abre para amar, talvez seja a partir daí que a gente consiga passar a entender, né? Porque muitas vezes a gente
Se a gente precisar entender para amar, muitas vezes a gente não vai conseguir. Eu tive muita sorte de ter a pessoa mais valiosa para mim, que é o meu pai, que escolheu amar mesmo sem entender. Muito bem. Eu estou empolgado, vou fazer mais uma. Liberdade. Liberdade, uma palavra também bastante sendo inadequadamente apropriada, mas eu acho que sem liberdade a vida não faz muito sentido. Só que para eu ter liberdade, eu preciso respeitar a liberdade do outro. Eu acho que quando a liberdade de qualquer pessoa está sendo violada, a minha liberdade também ela é atingida. Então, não faz sentido eu querer ser livre para fazer tudo, porque eu vou esbarrar, eu vou atingir pessoas. Então, eu acho que para preservar a minha liberdade, eu tenho que saber usar ela com muita sabedoria e lucidez. Oh, muito bem. Gente, estendemos um pouquinho, mas eu acho que super valeu a pena. Eu estou muito feliz mesmo, muito, muito bom te conhecer, muito bom te ouvir. Que delícia. Valeu muito a pena, assim, esse nosso encontro. Acredito que quem está nos vendo e nos ouvindo também esteja agraciado com esse momento. Quero te agradecer muito pela tua presença, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. E é isso, Rodolfo. Nossa, passou voando, assim, eu adorei demais, assim, vocês me deixaram super à vontade, assim, falaram coisas que são muito caras para mim, muito ricas para mim, e, assim, foi um presente. Essa entrevista para mim foi um presente, gente. Ainda mais no mês, né, no mês da visibilidade trans, então, foi tudo de bom. Muito bem. A gente deve... Eu vou pegar a data aqui certinho, a gente vai lançar hoje, né, que está sendo lançado e não gravado, é dia 26 de janeiro, e a gente está no mês da visibilidade trans, não é isso? Sim. Muito bem. Foi muito bom tê-la com a gente, sabe, acertamos em cheio em ter você no nosso podcast. Eu fiquei encantado assistindo o teu documentário, falei aqui na minha casa com pessoas próximas o quanto a tua docilidade, que ser humano doce, que ser humano gostoso de ver, de aprender, foi um presente para mim particularmente. Saiba disso, viu? Você é muito Obrigada. querido. Nossa, que demais, gente. E que venham outras parcerias, viu? Vou adorar. E saiba que eu virei fã já do podcast, estou acompanhando todos que entram, assim, estou divulgando, e já virei uma admiradora de vocês, com certeza. Ai, bacana. David, podemos encerrar? Podemos encerrar. Felizões. Então, legal. Eu quero lembrar, então, para você que nos acompanhou, está nos acompanhando, se inscreva no canal da Ínima Produções, assista os podcasts Diversão, Diversidade e Inclusão, sempre com uma boa surpresa que é essa entrevistada. Lembrando também que você pode nos acompanhar através das plataformas Deezer, Spotify também. Serão todos sempre bem-vindos e até o próximo podcast Diversão. Valeu, gente. Tchau. O podcast Diversão é uma realização da Ínima Produções Artísticas. Idealização: David Miranda e Roberta Carvalho. Apresentação: David Miranda e Rodolfo Ferrin. Direção: David Miranda. Produção executiva, assistente de direção e direção de arte, Roberta Carvalho. Produção de arte e edição, Gustavo Miranda. Intérprete de Libras, Beatriz Silva, Quilombo que sinaliza. Trilha sonora, Nem Neto. Locução, Rodolfo Ferrin.